Eu vou te contar algo pessoal agora. Uma vez eu estava no encontro com uma mulher linda. A gente ia indo para um barzinho e do nada, no meio da conversa que mais parecia uma entrevista de emprego, onde eu só perguntava e ela usava todas as oportunidades para dizer o quanto ela era incrível, ela olhou no fundo dos meus olhos e disse que nunca tinha visto alguém tão especial assim. Mas eu fiquei com a impressão que ela estava falando pro reflexo dela na minha pupila. É como se o encontro todo fosse uma sessão de fotos ou um videobook e eu tivesse sido contratado para ser apenas um tripé para segurar a câmera para ela. E aí eu te pergunto, o que é pior? Tá sozinho ou tá acompanhado por alguém que só te usa como se fosse um espelho de corpo inteiro? O amor, meus queridos paradigmáticos, é uma coisa curiosa. Tem gente que acha que é sobre encontrar alguém que te faça sentir amado. Só isso. E até aí tudo bem. Até que você descobre que essa mesma pessoa nunca cogitou, nem por acidente, retribuir o favor. É como se ela estivesse confundindo relacionamento com a assinatura vitalícia de um fã-clube. Você é o fã que aplaude, compra a camiseta, canta junto, mas elas são um show. E o mais irônico aqui no início, você acha isso até um pouco charmoso. Afinal de contas, quem não gosta de alguém confiante, cheio de autoestima? Mas existe uma linha tênue e quase invisível entre se amar e se achar um evento global. E quando você cruza essa linha, o que você tem não é um relacionamento, é uma espécie de culto. Você não é o namorado, namorada, parceiro, você é um devoto. Agora, não me entenda mal, amor próprio é importante. A gente vive numa época que falta amor por tudo. Pelo próximo, pelo planeta, pelo vizinho que ouve música alta às 3 da manhã. Mas tem gente que exagera a dose a ponto de transformar o amor próprio numa overdose. E aí, meu amigo, minha amiga, eles não querem amar ninguém. Querem ser amados, querem aplausos, curtidas, validação, mas que não exijam esforço emocional. E sabe qual é a pior parte? É que isso tá virando moda. A cultura, as redes sociais, as selfies infinitas, tudo parece feito para criar esses pequenos reis e rainhas de si mesmos, que não se apaixonam por uma pessoa, mas por um público. Relacionamentos hoje, muitas vezes, são menos sobre conexão e mais sobre curadoria de imagem. É o amor transformado em portfólio. E é justamente aí que a gente entra no que eu quero discutir hoje. Como o mundo moderno transformou o amor num Wi-Fi que vive sempre caindo. Tá todo mundo conectado, mas ninguém de fato tá ligado. Porque no fim das contas, amar e se exibir são verbos muito diferentes. Mas tem gente que não vê diferença nenhuma. Os relacionamentos modernos são como aquela barrinha de Wi-Fi que aparece cheia no canto da tela. Até você tentar abrir um vídeo. Aparentemente está tudo conectado, mas na prática não carrega nada. Hoje em dia, estar junto é mais sobre manter a foto de casal no Instagram do que dividir um silêncio confortável no sofá. É uma espécie de backup emocional na nuvem. Você não sabe se a pessoa está mesmo lá, mas a foto dela ainda está salva. A gente vive na era do amor vitrine. O que vale não é a profundidade da relação, mas o ângulo da selfie. O romance precisa caber nos stories de 15 segundos com música romântica e letra projetada na tela. A gente não manda mais carta de amor. A gente posta print de conversa. E, se possível, com um filtro para deixar o eu te amo ainda mais saturado. E tudo isso embalado numa lógica meio publicitária. Seja desejável, mantenha o engajamento, poste no horário certo. O problema é que o eu virou uma marca registrada. Cada pessoa cuida de si como quem administra um perfil corporativo. Tem que ser atraente, instigante, impecável e completamente focado no próprio branding. E nesse cenário, amar não é se entregar, é se associar. Não é sobre se misturar, mas sobre somar seguidores. O narcisismo, claro, é a moeda oficial dessa economia afetiva. É o filtro automático que deforma qualquer conversa para que o foco volte sempre para o protagonista, que, coincidentemente, é sempre a própria pessoa. Você tenta compartilhar um problema e ela te interrompe para contar um parecido que aconteceu com ela, só que pior, só que muito maior, só que muito mais emocionante. É a famosa empatia reversa. Ela até ouve você, mas apenas para emendar uma história dela que mereça mais aplausos. E o mais irônico é que, muitas vezes, a gente se deixa seduzir por isso. Porque o narcisista, no começo, ele é magnético. É seguro, performático, sabe exatamente o que dizer para parecer uma pessoa encantadora. Até você perceber que está no espetáculo de stand-up, onde a única piada é você. E você é o único que não está rindo disso tudo. Mas nem tudo é culpa do narcisista. A gente está criando essas criaturas com um like e coraçõezinhos, alimentando um ciclo onde a validação é mais viciante do que o amor. E assim, cada vez mais as pessoas se fecham no próprio mundo, achando que amar é se sentir importante e não fazer o outro importante.
É nesse ponto que me vem à mente aquele verso da música Berimbau, do Vinícius de Moraes, que deveria estar impressa na entrada de todo aplicativo de namoro. E olha, tem muita gente confortável nessa prisão com vista panorâmica para o próprio ego. Então, Vinícius de Moraes, com seu uísque na mão, aquela calma de quem entendia tanto de amor quanto de poesia, ele avisou na sua música Berimbau: aquele que de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. É poético, é bonito, mas acima de tudo é um diagnóstico. Porque, convenhamos, tem gente que não só vive dentro de si, como já montou um apartamento com vista para o próprio umbigo. Tem sofá, Netflix, um espelho panorâmico na sala e a chave foi jogada fora. O narcisista é um arquiteto de prisões luxuosas. Constrói um castelo interno com paredes revestidas de autoadmiração e portas que se abrem apenas para visitas guiadas. Você pode até entrar, mas só para ver a exposição permanente, que se chama Eu, Eu Mesmo e o Maravilhoso Eu. É muito confortável para ele. Mas para quem tá do lado, é como namorar um museu. É lindo, é imponente, mas você não pode tocar em nada. E o mais trágico, ou engraçado, dependendo do seu senso de humor, é que esse confinamento é voluntário. Não é que a pessoa não tem oportunidade de sair, é que ela não quer sair. O mundo externo é incômodo, cheio de outras pessoas com opiniões, necessidades e, o pior de tudo, defeitos. E lá dentro, no isolamento afetivo, tudo é previsível. É um reality show com audiência de um só. Amar, por outro lado, exige sair de casa. Eu não tô falando de botar o pé na rua, mas de abrir as portas internas e deixar o vento bater, correr o risco de tropeçar nos sentimentos de alguém. E isso, para o narcisista, é impensável. Ele confunde vulnerabilidade com fraqueza e reciprocidade com perda de controle. É como se a entrega fosse um contrato de risco, e na contabilidade dele, o risco nunca vale a pena. Só que nesse cálculo frio, ele esquece que amor é uma viagem de mão dupla. Ficar estacionado no próprio mundo é como comprar uma passagem para Paris e ficar o tempo todo dentro de um quarto de hotel só pedindo delivery. Você pode até falar que foi, mas na prática você não viveu nada da cidade. E é justamente aí que entra uma outra discussão fascinante. O que é o amor de verdade quando ele acontece entre duas pessoas dispostas a se encontrar no meio do caminho? Simone de Beauvoir acreditava que esse encontro poderia ser uma transcendência mútua, mas ela também sabia que muitas vezes um acaba se anulando para que o outro brilhe. E aí, meus paradigmáticos, o amor vira palco, e só um tem posse do microfone. Simone de Beauvoir, essa senhora que entendia mais de relações humanas do que qualquer manual de autoajuda com capa dourada, dizia que o amor podia ser uma forma de transcendência mútua. Lindo, não é? Transcender juntos, dois seres que se encontram, se inspiram, se expandem, como duas labaredas que, em vez de se apagarem, aumentam a chama. É o tipo de frase que faria qualquer casal postar no Instagram com legenda poética e hashtag amor de verdade. Mas Simone de Beauvoir não era ingênua. Ela sabia que o amor também tinha uma versão pirata de si mesmo, a relação assimétrica, aquele tipo de romance em que um cresce tanto que o outro desaparece. E não de uma forma mística, mas prática mesmo, virando só um acessório. É a famosa dinâmica do Sol e do satélite. Um brilha e o outro gira em volta, sorrindo e batendo palma. Só que no dia a dia, isso tem outro nome: desgaste, frustração, exaustão e uma vontade crescente de morar sozinho. O problema é que o discurso da entrega total é bonito demais para ser questionado. Ah, mas eu faço tudo por essa pessoa. Sim, beleza, mas às vezes esse tudo é só você se dissolvendo, virando sombra para que o outro brilhe mais. É aquela história, não é que você esteja amando. Na verdade, você só está administrando uma franquia de ego. E no final do mês, o lucro não vai ser dividido. Relacionamentos assimétricos são mais comuns do que a gente gosta de admitir. E não acontece só porque um é vilão e o outro é santo. Muitas vezes, o que existe é um pacto silencioso. Um ama e o outro gosta de ser amado. Um oferece o palco, o outro oferece o espetáculo. E isso pode até funcionar por um tempo, até que um dia o palco percebe que também sabe dançar. Mas a grande questão, e talvez a mais cruel, é que muitas dessas relações são embaladas com palavras bonitas e romantizadas, como se fosse o ápice da entrega, quando na verdade não passam de um monólogo com plateia fixa. E aqui vai lembrar, o monólogo é incrível para o teatro, mas ele é péssimo para o amor. E se Simone de Beauvoir nos alerta sobre os perigos da anulação, Jacques Lacan, ele dá um passo além, cutucando aquela ferida que todo mundo tenta esconder.
E se o amor, no fundo, nunca for sobre o outro, mas sobre o reflexo que ele devolve para nós? Porque, segundo Jacques Lacan, o que move o desejo é justamente aquilo que nos falta. E para o narcisista, o outro é só um espelho portátil dessa falta. E Jacques Lacan, com aquele jeitinho delicado de psicanalista que não tem medo nenhum de estragar o seu dia, dizia que o amor é sempre mediado pelo desejo e pela falta. Traduzindo, a gente ama em parte porque sente falta de algo em nós e acredita ingenuamente que o outro vai preencher esse buraco. O problema é que, para o narcisista, esse outro não passa de um espelho portátil, um reflexo de si mesmo que ele carrega para todo lado, como quem carrega um celular com a câmera frontal sempre ligada. Lacan falava do tal objeto A, aquele pedaço faltante que a gente nunca encontra de verdade. É como correr atrás de uma miragem no deserto. Quanto mais você se aproxima, mais ela se afasta. Para o narcisista, isso é perfeito. Afinal, se o amor é feito dessa busca infinita, nada mais conveniente do que escolher parceiros que nunca serão de fato vistos como pessoas completas, mas como projeções das próprias expectativas. É um romance sem risco. Ele nunca vai precisar lidar com o outro de verdade, só com a imagem confortável que inventou dele. E é aí que a coisa fica um pouco mais perversa. Porque num relacionamento assim, qualquer demonstração de amor não é para o outro, mas para sua própria autoimagem. O narcisista não diz "eu te amo" para você. Ele diz "eu te amo" pro reflexo dele estampado na sua admiração. É quase um patrocínio afetivo. Ele tá te fornecendo o espetáculo e você tá fornecendo os aplausos para ele. Isso explica porque é tão difícil para essas pessoas viverem o que o professor e psicólogo Carl Rogers chamaria de amor genuíno. Aquele que exige empatia, aceitação incondicional, abertura real para o outro. Porque para amar assim, é preciso derrubar os espelhos e deixar a porta aberta. E convenhamos, para quem passou a vida toda se admirando, abrir a porta significa arriscar que alguém entre e mude a decoração. Carl Rogers parecia acreditar mais na bondade humana do que na própria humanidade. Defendia que o amor genuíno só existe quando há empatia e aceitação incondicional. E é quase uma heresia no mundo moderno, porque a gente vive em tempos onde o amor vem com mais cláusulas contratuais do que financiamento imobiliário. Para Rogers, ou Rogerinho para os íntimos, amar é oferecer um espaço seguro onde o outro possa existir plenamente, sem que você tente podar, corrigir ou moldar para caber no seu projeto pessoal de romance ideal. Só que para o narcisista, essa é a pior proposta de negócio possível. Empatia, aceitação, abrir espaço para que o outro floresça. Isso significa dividir o palco. E palco dividido é público dividido. O narcisista precisa da luz inteira, do holofote central, daquele silêncio de plateia que antecede o aplauso. E qualquer gesto que tire o foco é interpretado como ameaça. E aqui está o paradoxo. O amor verdadeiro, segundo Rogers, exige vulnerabilidade. É preciso baixar a guarda, mostrar a bagunça da alma, deixar que o outro entre no quarto sem você ter arrumado a cama. Mas para quem se vê como obra de arte, mostrar imperfeição é crime contra o próprio marketing pessoal. O narcisista ele não quer ser visto por dentro, porque sabe que sem a moldura dourada, ele é só um retrato comum. O resultado é um bloqueio afetivo tão sólido que nem o amor mais paciente consegue atravessar. Porque sem empatia não existe encontro, sem aceitação não existe liberdade, e sem liberdade o amor vira só uma peça de decoração para o ego exibir. E é por isso que no fim das contas, amar de verdade acaba sendo um ato de coragem. Não porque é bonito, mas porque é completamente arriscado. É se expor ao desconhecido, é se entregar à possibilidade de ser ferido. E se tem uma coisa que o narcisista tem mais medo do que perder o controle, é justamente perder essa armadura que o mantém seguro e sozinho. E aí que chegamos à grande pergunta. O que resta quando decidimos trocar o pedestal por uma ponte? Sobra ar, sobra risco, sobra chão bom de pisar com a pessoa do lado, e às vezes com as mãos vazias, sem roteiro, sem microfonia. Sobra a possibilidade de ser visto e, pasmem, de também ver. Porque construir pontes é aprender a atravessar, e não empilhar estátuas. É aceitar que o outro não existe só para confirmar sua grandeza, mas para caminhar junto, tropeçar junto, rir do tropeço e, se necessário, consertar as tábuas dessa ponte. Amar, no final das contas, é cruelmente simples e ousadamente difícil. É preferir a companhia no lugar de uma plateia. É trocar o anfiteatro pela cozinha, onde nada é perfeito, mas tudo é verdadeiro. É saber que a beleza do abraço está na soma dos defeitos que ele carrega, e não num filtro que faz tudo parecer um comercial de margarina. Amar pede trabalho, pede paciência, pede coragem de não ser o protagonista absoluto da própria novela e, sobretudo, pede a humildade de reconhecer que a gente não cura o vazio do outro. A gente aceita dividi-lo se o outro quiser. E que a própria cura começa quando a gente para de procurar no outro o troféu que devia estar guardado dentro da nossa casa. O amor próprio. Mas aqui,
Não vamos confundir isso. Amar não é martírio nem masoquismo. Amar é uma aposta ética, um contrato sem cláusula de rescisão, salvo por consenso. É colocar o outro no centro algumas vezes e esperar que o outro também saiba colocar você no centro das outras situações. É parceria, cumplicidade e essa delicada dança entre dar e receber, onde às vezes a música empaca e a gente precisa reaprender os passos. É estabelecer limites com afeto, dizer não com respeito, ensinar que ninguém se perde porque foi visto na sua imperfeição. E para quem já teve um pedestaleiro por perto, esse sujeito que prefere ser idolatrado a amar, fica aqui o meu convite. Não espere que essa pessoa mude sozinha. Às vezes, quem está acima do pedestal precisa de um terremoto. E esse terremoto não é vingança, é a vida batendo como bate para todo mundo. Se você está do lado de cada ponte, observa. Você merece ser companhia, e não uma vitrine. Merece alguém que lhe escolha pelas suas perguntas, e não só pelas respostas que lhe refletem. E por isso eu te convido, não como um guru, nem como um juiz, mas apenas como um companheiro de devaneio. Pensa um pouco sobre isso. Escreve aqui nos comentários o que você achou, como tem sido para você esse dilema entre ser amado e amar. A gente vai muito mais longe através do diálogo do que com certezas prontas. Eu posso estar completamente errado, você pode estar completamente certo ou vice-versa. O importante é que a conversa continue. Se esse vídeo mexeu com algo aí dentro, curta. Se quiser continuar essa travessia comigo, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que está namorando um espelho ou com alguém que está aprendendo a construir pontes. E antes de sair, deixa uma frase aqui nos comentários. Ou pega essa frase e conta o que ela significa para você. Amar não é exigir aplausos, é dividir o palco. Escreve aí, vamos trocar uma ideia. E no próximo vídeo a gente continua esses papos sobre como funciona a nossa cabeça, nossos pensamentos, nossas ideias, e eu te espero lá. Mas aqui eu também posso estar completamente errado. Então pense sobre tudo isso, fique bem e beba água.